Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História e Filosofia das Ciências Naturais. E vamos falar hoje sobre as origens da química, certo? Olha, uma boa parte, digamos assim, principal fonte de consulta foi esse livro de Carlos Filgueiras, Lavoisier, O Estabelecimento da Química Moderna, da coleção Os Imortais da Ciência, fora a nossa fonte habitual de pesquisa, de consulta. Bem, como é que a gente vai começar? Quais seriam os primórdios da química? Então a gente tem que se reportar ao período anterior à química, que, em primeiro lugar, a alquimia. O ser humano, já desde os primórdios, manipula matéria ou transforma a matéria e desde muito tempo se preocupa com essas transformações, com essas técnicas, a começar pela combustão, pelo uso do fogo, que provavelmente existem evidências paleontológicas que o uso do fogo começou com o Homo erectus, o Homo ergaster, várias, né, o Homo erectus ergaster, talvez o habilis, cerca de 1.700.000 anos atrás, que é o uso do fogo como ferramenta. E isso tem implicações também na nossa evolução. Vai ser um outro assunto, né? Está dentro da teoria da dupla herança, a herança genética e cultural, que considera que essas ferramentas são anteriores à espécie Homo sapiens sapiens. Os antecedentes, alquimia. Agora vamos nos focar na alquimia europeia, que havia uma tradição alquímica tanto na China quanto na Índia. Alquimia não é ciência, especialmente por causa do corpo teórico, certo? Agora, a parte técnica, a arte da alquimia já existe há muito tempo, né? Artes, né, de transformar matéria, isso é até anterior à própria formação da alquimia. Mas a alquimia não é ciência, é uma magia natural. Era uma magia natural que cuidava das transformações da matéria. Então, a magia natural é a arte de manipular as forças ocultas da natureza. E não está relacionado com o sobrenatural. Por definição, em si não está relacionado com o sobrenatural, e sim com esse uso das forças ocultas, certo? E a preocupação da alquimia era a transformação da matéria em natureza, certo? Houve também o desenvolvimento de uma alquimia espiritual, que havia preocupação do mago em haver purificação espiritual também. Então, vamos considerar as origens da alquimia europeia, certo? A gente pode remontar à fundação de Alexandria em 331 a.C., por Alexandre o Grande, quando conquistou o Egito, que há uma união da filosofia grega, da tradição grega, e a tradição técnica egípcia, que era o país, o lugar que tinha mais avanço
justamente na técnica de manipular, de transformar a matéria, certo? Então, essa alquimia que tem origem lá no Egito e se consolida com a filosofia grega a partir certo? Ela vai dar origem, porque o Egito, depois de pertencer ao império de Alexandre o Grande, ele morre muito jovem, fica para um general dele, que era Ptolomeu, o nome desse general, e é o fundador da dinastia ptolomaica. E Cleópatra é a última ptolomaica. Então, uma dinastia de origem grega. Esse Ptolomeu era grego, sendo que Alexandria era uma cidade grega. Então, depois de pertencer à dinastia ptolomaica, o Egito passa a ser parte do Império Romano. Com a queda do Império Romano e depois com a expansão árabe pelo norte da África, pela costa do Mediterrâneo, o Egito passa a ser um país árabe e chega na Europa a partir dos árabes, certo? E a própria palavra alquimia, química, vem do árabe. E muitos termos, almofariz, elixir, existem muitos termos que têm origem na língua árabe, certo? Então, juntou essa tradição alquímica que era dos árabes com a da magia que já existia na Europa. Agora, quais as características da alquimia? Eu talvez não tenha deixado claro, porque eles usavam uma coisa que eu acabei não falando, mas eles usavam, por exemplo, as associações simbólicas dessas manipulações das forças ocultas. Havia todo um sistema teórico de fazer essas associações, como os 4 elementos, 4 humores, 7 astros, 7 metais, etc. A magia, ou seja, o uso simbólico do número 7, 7 cores do arco-íris. Foi até uma influência árabe em Newton. Influência alquímica, uma influência alquímica. Que, por exemplo, eles achavam que só existiam 7 planetas, os 7 astros, contando com Sol, Lua, Terra, e cada um era associado aos 7 metais, que eles achavam que só existiam 7 metais. Ouro era associado ao Sol, e todo alquimista na alquimia europeia era um astrólogo. Então, existem 4 elementos. Por exemplo, eles tinham que consultar mapa astral na hora de fazer experimentos, e tinham que fazer purificação pessoal, né, de pensamento, tinha que fazer orações, usar palavras, além daquela prática mesmo experimental, ou aquela prática empírica de laboratório. Então a alquimia desenvolveu também o laboratório, há um desenvolvimento do laboratório, das técnicas pelos alquimistas, mas a teoria, digamos assim, não tem nada a ver com de fato a prática. A prática funcionava, isso era certo, por experiência, do mesmo jeito que o ser humano há milhares de anos fermenta
produz vinho, por exemplo, assa pães, sem saber, sem ter uma explicação teórica do fenômeno, né? Então, voltando aqui, falar um pouquinho de Paracelso, que era ele se chamava ele mesmo de Paracelso, que significa maior do que Celso. É Filipos Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, que alquimista, mago, médico suíço, muito polêmico, muito contestador, foi um dos últimos grandes alquimistas. A palavra bombástico vem do nome dele, para vocês terem uma ideia. Ele não viveu muito tempo, também questão da época, mas, por exemplo, ele era imberbe, a barba dele não nascia, provavelmente tinha problemas hormonais, muito realmente polêmico, fazer coisas do tipo queimar livros dos médicos anteriores a ele em praça pública, em público, e ao mesmo tempo que fazer isso, dizia que nenhum deles chegava aos pés dele, nenhum desses autores como antigos estavam todos errados, certo? Porque ele nega a medicina galênica, que é de Galeno, um médico do período romano, já no período posterior a Cristo, no começo da idade cristã, se não me engano, no século I depois de Cristo, que por sua vez Galeno foi um herdeiro da tradição hipocrática, em que a arte da cura deveria ser do equilíbrio dos humores, dos 4 humores que são associados aos 4 elementos. Então, sangue era água, bilis negra terra, bilis amarela fogo e fleuma ar. E isso também gera os temperamentos, né? Uma pessoa sanguínea, muito sangue, é muito impulsiva e emotiva. Bilis negra terra é um melancólico. Melancolia vem de a palavra em grego que é relacionada à própria bilis negra, melancolia. Então, temperamento melancólico é referente a isso. A pessoa tinha muita bilis negra. Bilis amarela a pessoa tem um temperamento explosivo. E fleuma é uma pessoa muito racional e fria, relacionada com o ar. E ele negava porque ele considerava que as doenças deveriam ser tratadas por medicamento, digamos assim, ou terem tratamentos específicos para doenças específicas. E é um dos pais da iatroquímica, ou seja, da química medicinal. Ou seja, o uso de medicamentos específicos para tratamento de doenças específicas. E também havia preocupação de explicar processos fisiológicos como transformações da matéria, como fenômenos da química. Também graças ao trabalho dele, olha, ele faleceu em 1541, certo? Antes de Galileu nascer, né? Mas houve muita influência entre os médicos, certo? Essa preocupação de buscar medicamentos, certo? Então, o que foi acontecendo
de 1500 e tanto a 1600, é que a alquimia foi abandonada, foi desacreditada. Foi desacreditada como teoria, certo? Vários motivos. A partir de 1540 começa a surgir o pensamento mecanicista, e o mecanicismo nega o pensamento mágico. Há uma negação da magia, porque também é uma negação do pensamento mágico e da existência de forças ocultas. Há a negação dessa vinculação de símbolos com fenômenos. E principalmente porque as explicações alquímicas caíram no vazio experimental. O que aconteceu? Que não era possível, a partir da teoria da alquimia, elaborar experimentos para aperfeiçoar a própria teoria da alquimia. A teoria ficou desvinculada com a prática e não permitiu nem progredir a prática e nem progredir a própria teoria, o próprio corpo teórico, né? Então não foi mais possível desenvolver a teoria a partir de novos resultados e vice-versa. No final das contas, era uma teoria que não era vinculada a resultados experimentais. Eram explicações que hoje a gente diria fantasiosas e que acabam não levando a lugar nenhum. Ficam fechadas por si mesmas e não levam a lugar nenhum. Nesse período de transição, antes de surgir a ciência, a química como ciência, porque nesse período, por exemplo, a alquimia é abandonada, mas não existe ainda como teoria. Ela fica durante um período de 100 anos, cerca de 100 anos, justamente o período de vida de Robert Boyle. Pega uma boa parte do período de vida dele, que a química era tratada de forma apenas técnica, empírica, porque os resultados, né, por conta dos resultados, é como seguir receita de bolo, né? Se quiser, se por exemplo, queria se obter álcool, aí se tinha as técnicas para obtenção, que era chamado o espírito do vinho. Então se tinha técnicas disso. E o Robert Boyle foi um dos pioneiros, também por conta do trabalho dele de física, certo? Um dos pioneiros da ênfase de que as formulações da química deveriam partir de resultados empíricos. Mas ele em si não elabora nenhuma teoria. E no estudo que ele fez com gases, a elaboração dessa da lei de Boyle, que relaciona, quando a temperatura é constante, a pressão com o volume. Ou seja, aqui a gente tem uma relação quantitativa, certo? De que quando a pressão é o dobro, certo? O volume é metade. E aqui com pressão menor, o volume aumenta na mesma proporção, para a mesma temperatura. Eu peguei esse exemplo também para salientar uma coisa. Aqui a gente tem uma lei científica. E leis científicas são as relações
entre variáveis. Relações de grandeza entre variáveis. Leis não são teorias. Não existe aqui, ou não existia nessa época, uma explicação para o fenômeno. Se tinha a descrição matemática do fenômeno. Lei de Boyle-Mariotte, que foi um autor francês que descobriu de forma independente. Lei de Boyle-Mariotte. Vamos lá. A primeira teoria considerada a primeira teoria da química, já não é mais alquimia, foi criada pelo químico alemão Joachim Becher no século XVII ainda, certo? No século XVII ainda, ele criou uma teoria, ficou conhecida como a teoria do flogisto ou flogístico, que foi desenvolvida e ampliada e divulgada anos depois pelo médico e químico alemão Georg Ernst Stahl, de 1660, ele faleceu em 1734. E essa teoria do flogisto prevaleceu no século XVIII. Prevaleceu durante algumas décadas do século XVIII. Realmente foi a primeira explicação naturalística da química, a primeira explicação totalmente diferente da alquimia, que apelava para mitos, apelava para símbolos e associações. Na parte da medicina, ele foi um dos... também ele contribuiu com a doutrina do animismo, o vitalismo na medicina, certo? Ele introduz a doutrina do animismo, mas o que nos interessa aqui é a teoria do flogisto. O que era o flogisto, no final das contas? O que era isso? Certo? Em que consistia a teoria do flogisto? Olha, a teoria do flogisto era uma explicação do fenômeno combustão, mas especialmente da combustão irreversível, reversível, certo? É a primeira explicação de caráter naturalístico na química. Tem gente que fala que é a primeira teoria da química. Primeira teoria porque é uma explicação teórica, né? E para explicar o fenômeno da calcinação. A calcinação, aqui fica mais claro se a gente falar da reversão aqui também. Nós, quando um metal é aquecido durante a calcinação, isso na época se usava fornos a gás, perdão, hoje eu estou tá fogo, eu já estou o dia todo, eu estou no final do dia, não reparem não. Quando forno a carvão na época, certo, com a fonte de calor era carvão, sobrava um resíduo da calcinação dos metais. Esse resíduo é a cal. Na teoria do flogisto, a combustão era devido à saída do flogisto. O pensamento era mais ou menos assim. Olha, vocês podem reparar que quando uma coisa tem combustão, aos nossos sentidos parece estar saindo alguma coisa. Sai. Certo? Então,
eles achavam que o metal, ao ser calcinado, deveria sair alguma coisa e que a cal era um resíduo e o que saía era o flogisto. O inverso, se você pegasse a cal e aquecesse também o calor gerado por carvão, o próprio carvão reincorporaria o flogisto, né? O próprio carvão liberaria o flogisto, esse flogisto reagia com a cal, reconstituindo o metal. Eu aqui evitando falar palavras modernas, mas o que nós temos é que o metal, ao ser calcinado, forma o óxido do metal, e a reversão é a saída do oxigênio do óxido e a gente tem de novo o metal. Para a gente entender mais. Mas a explicação que davam na época era essa. É que saía alguma coisa. O século XVIII ele é bem pródigo por esse tipo de explicações. Como calor era a saída, quando é, no caso da temperatura, né? Quando não é combustão, que o calor era a saída de um fluido chamado calórico, a eletricidade era devido a fluido elétrico. Então, vamos continuar. Qual é o problema com essa teoria? Essa teoria sempre foi problemática, mas levou muito tempo realmente para ela ser abandonada. Quantitativos, especialmente. A queima do estanho, do mercúrio e do fósforo produz materiais sólidos mais pesados do que a massa original. Olha, se sai o flogisto, da onde é que, por que aumenta a massa? Então, para comer de história, a teoria do flogisto não é uma teoria quantitativamente adequada. Tem furos quantitativos, além do mais, varia muito a quantidade. A queima do carvão, do enxofre, deixa resíduos mínimos. Então não era possível quantificar. Mas mesmo assim, essa teoria era aceita, porque explicações na época era que o flogisto era sui generis, era algo diferente da matéria normal, ele não era uma matéria normal, ele podia ter massa positiva ou negativa dependendo do metal, ou de como ele se combinava com o metal, para formar, como é que ele estava lá combinando com o metal, depois para sair, para liberar a cal. Ele, ao sair, ele podia deixar a cal daquele metal com a massa maior, porque ele tinha massa negativa. Era concebível no século XVIII pensar que isso existisse, né? Massa negativa. Ou era imponderável, ele não era um fenômeno, não era algo que poderia mensurar, como a eletricidade, gravidade ou magnetismo, né? É possível pesar a gravidade, a eletricidade, ou ter um punhado de eletricidade, um punhado de gravidade, de magnetismo. É possível ter. Era o tipo de argumento da época, dos defensores do flogisto. Será que é possível pesar a gravidade? O que a gravidade não se pesa, ou eletricidade? Certo? Ou seja, tudo hipóteses ad hoc. Agora vocês podem notar que existe série de problemas epistemológicos. Isso aqui deixa para vocês pensarem um pouquinho mais, vamos dar, mas em termos de metodologia científica, nós temos uma explicação hipotética muito fraca, que facilmente ela seria
refutada experimentalmente, seria deixado de lado e se procuraria outra explicação. Mas, ou seja, flogisto é algo hipotético, não chega a ser como força vital, que é nem hipótese chega a ser. Mas flogisto a gente pode dizer que é uma hipótese explicativa para a combustão reversível, que é a calcinação, certo? Mas é hipótese. É uma hipótese fraca que poderia ser facilmente refutada por alguns experimentos, desde que rigorosos, né? Isso ao longo do século XVIII foram surgindo experimentos mais rigorosos e essa teoria é refutada mesmo. Mas o pessoal da época se apegou tanto a ela que foi difícil refutar. É uma hipótese fraca e tem outros problemas, sim. E tem os teóricos mesmo. É uma hipótese fraca que foi tomada como verdadeira, como a explicação, como algo real. Vamos continuar. Aí entra agora a nossa história Lavoisier, que foi realmente um dos grandes pais da química como ciência, da química moderna. Antoine Laurent Lavoisier, nascido em 1743, falecido na Revolução Francesa em 1794, aos 51 anos, porque ele foi executado, guilhotinado na Revolução Francesa. Motivo vou falar já, dar alguns dados biográficos dele. Ele com a esposa, né, nesse quadro, se não me engano, de Davi, que foi professor de arte dela, Antoine Laurent Lavoisier. Ele era formado em direito, mas desde adolescente fazia experimentos. E o primeiro trabalho experimental dele foi em 1765, que foi métodos para iluminar a cidade, quais seriam os melhores métodos para iluminar uma cidade como Paris. Foi um concurso que ele participou. Em 1767, ele teve participação do Atlas Mineralógico da França. Um ano depois, com 24 anos de idade, herda a fortuna da avó materna. Ele era filho único, porque a irmã dele tinha falecido jovem, e era o único herdeiro via materna, dessa avó materna, como também era o único herdeiro da família do pai. Mas aos 24 anos, ele digamos assim, ele faz a melhor aplicação que se poderia fazer com o que ele ganhou, porque ele era o suficiente para comprar uma cota-parte nessa sociedade privada francesa que era chamada Ferme Générale. A Ferme Générale, uma tradução livre seria fazenda geral, só que o significado aí de fazenda é financeiro. Mas era uma sociedade privada, 60 membros, que cuidava de finanças para a coroa, inclusive emprestar dinheiro, e a parte mais rentável era a cobrança de impostos. Certo? Dizem que muito da mentalidade de Lavoisier também foi por causa da mentalidade de contábil dele, de despesa e receita, que ele, como um experimentador, era também uma pessoa rigorosa em termos de quantidades, de pesar tudo, aferir tudo, verificar tudo
em todos os seus detalhes. Isso tem a ver também com a experiência dele como membro da Ferme Generale, como um fermier. E comprou essa cota à parte, que era o melhor investimento que poderia fazer na França. Então, aos 24 anos, ele fazia, eram 60 membros só, fazia parte da elite financeira francesa. Essa sociedade, diga-se de passagem, era odiada principalmente pelos burgueses. Por aí você já começa a imaginar por que ele foi executado na Revolução Francesa. Só vou adiantar que ele já não fazia mais parte aos 51 anos, já tinha uns anos que ele tinha deixado a Fazenda Geral, essa sociedade. Mas ele já tinha comprado terras, etc. Até porque ele era um fisiocrata, ele é um adepto da teoria econômica que dizia que a riqueza vem da terra e da exploração da terra. Então, por isso mesmo, não era justo não cobrar impostos de quem tivesse terra. E justamente a nobreza que tinha terra e que não pagava imposto. E a burguesia que pagava imposto. Justamente nem a igreja pagava impostos e nem a nobreza, só a burguesia. Fora que é o seguinte, sim, eu acho que errei aqui, é dos 24 para 23, 24 anos. 24, ele entra para a Academia Real das Ciências da França. Não, perdão, 25, né? 43. Entra para a Academia Real das Ciências da França, jovem, muito jovem ainda para os padrões da época. Ou seja, de 68 para 69, ele começou a fazer parte da elite financeira francesa e da elite intelectual. Quando ele entrou aqui, ele já tinha vários trabalhos que eles mandavam para a Academia Real de Ciências na forma de comunicados, de cartas, falando dos resultados. Sim. Em 1771, ele se casa com Marianne Pierrette Pose, filha do chefe dele na Fazenda Geral, que é o Jacques Pose, que riquíssimo, como todos os membros dessa sociedade. E sendo ele um sênior, né, o sogro dele era riquíssimo também, mais rico do que ele, provavelmente. Então, ele era, a gente pode dizer que ele era rico de pai, mãe e casamento. O fato dele ter sido também da Academia Real da Ciência da França foi uma coisa que com os anos, quando chega na Revolução Francesa, contribuiu também, porque ele arrumou desafetos, arrumou inimigos dentro do partido de Robespierre, né? Na época do terror, lá dentro do partido ele tinha inimigos, tinha desafetos por conta do rigor que ele dele como membro da Academia Real das Ciências. Mas vamos lá, falando mais da parte de vida dele. Antes de mais nada, porque o nome dele é muito associado àquilo, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso não é uma citação dele, isso é uma super simplificação do texto original, que fala é o princípio de conservação da matéria, que é dele, que ele desenvolve ao longo das décadas de pesquisa, junto também com o conceito de elemento químico.
nós temos aqui conceito de elemento e não átomo, não conceito, não tem teoria atômica. Lavoisier não desenvolve uma teoria atômica. Nós vamos ver esse texto lá do Tratado de Química dele, já da década de 1780. Agora, eu peguei essa citação aqui para a gente ver bem esses dois conceitos, tanto a conservação da matéria quanto de elemento químico. Podemos estabelecer como um axioma que em todas as operações da arte e da natureza, ou seja, arte da técnica e natureza, transformações naturais, nada se cria. Uma quantidade igual de matéria existe antes e depois do experimento. Ou seja, quantidade igual de matéria antes do experimento e depois é mesma conservação da massa. A qualidade e a quantidade dos elementos, perdão aqui, engoli o S. A qualidade e a quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas. Tanto a qualidade quanto a quantidade dos elementos. Por quê? E nada ocorre além de variações e modificações na combinação dos elementos. Desde o princípio depende toda a arte de executar experimentos químicos. Tá? Devemos supor uma igualdade exata entre os elementos do corpo examinado e aquele dos produtos de sua análise. O que é aí o conceito de elemento químico? É aquela porção da matéria que não é destruída durante a transformação da matéria. Citando de uma forma simples, falando agora, por exemplo, água não é um elemento, é um composto. Quando a gente pega a água e decompõe, usando os métodos possíveis, por exemplo, na época até hoje, transformação de nível de elemento em outro só em reações nucleares, né? Então, nas reações ordinárias, a gente pegar um composto, a gente pode decompor e ao obter coisas, por exemplo, água, a gente decompõe em hidrogênio e oxigênio. Se pegar, e vai ser sempre nas mesmas proporções, de 1:8 em massa. Aqui não interessa se são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Isso bem depois de Dalton que se viu que a água é H2O, né? São 2 de hidrogênio fazendo aí a química do século XIX. Mas se a gente tem oxigênio e hidrogênio, são 2 gases diferentes, propriedades e reatividade químicas diferentes. E se você pega o oxigênio e tenta decompor, não consegue. Pega aquele gás, tenta decompor e não consegue. O hidrogênio é a mesma coisa. Mas se você pegar esse oxigênio e esse hidrogênio, você pode combiná-los de novo e ter água de novo. Ou você pega esse oxigênio e combina com ferro, formando óxido de ferro, mesmo em proporções definidas também. Aí forma um outro composto. Se pegar esse composto e decompor, você vai ter de novo o oxigênio e o ferro. Ou seja, o oxigênio, ferro, hidrogênio, eles não mudam, nem em quantidade e nem em qualidade. Permanecem os mesmos, mas não falando aqui em termos macroscópicos, não estamos nos referindo a átomos, e sim a elemento, como unidade básica da matéria. Aquela porção da matéria que... Então, uma das coisas que, desde a época de Boyle, coisa que eu não falei para vocês, mas é a negação da transmutação da matéria.
A alquimia considerava que era possível haver transmutação de elementos, em que gelo era elemento terra, que ao se aquecer era transmutado no elemento água, que ao ser com mais aquecimento, que era pelo elemento fogo, a gente teria o elemento ar, que a água entra em ebulição e evapora. Mas a química surge também se negando a existência de transmutação de elementos. Elementos não transmutam, não mudam, nem em quantidade, nem em qualidade. Ou seja, se a gente obtém 8 gramas de oxigênio numa reação, em outras, se a gente combinar essas mesmas 8 gramas, vão continuar 8 gramas. Depois decompõe, está lá as 8 gramas de novo, e do mesmo gás. Então, continuando, falando um pouco dos experimentos de calcinação de metais, com o uso de lentes ardentes. Peraí, vou recuar aqui. Se introduziu esse dispositivo para aquecimento ao invés de usar fornalhas. E esse dispositivo permitia temperaturas muito mais altas do que fornalhas a carvão. Então, Lavoisier, uma coisa também que a gente não falou, que de fato ele usou a fortuna dele. Esse é um laboratório dele que ainda existe em museus. No museu ainda, né? Laboratório de Lavoisier. Laboratório do equipamento original dele, que usou a fortuna dele para fazer pesquisas. E nunca deixou de trabalhar na Fazenda Geral, não sei quando ele abandonou, quando ele realmente deixou, mas poucos anos antes de morrer. Então, boa parte ele conciliou com o trabalho dele de administração, de contabilidade, com o trabalho de química, inclusive com serviços prestados ao país. No experimento de calcinação de metal, certo? Que se considerava que o antimônio, o antimônio, chumbo, estanho, mercúrio formam cargas mais pesadas do que o metal. As implicações dos flogistas, né, é que havia absorção das partículas do fogo. Só que isso acontecia nas lentes ardentes também. Da onde vem esse fogo? Esse calor será da concentração de raios solares. Então, uma outra coisa que foi feita para demonstrar que o ar tinha papel na combustão, foram certos experimentos com, realmente passo, terminar aqui, com diamantes. Que experimentos foram esses? Usando lentes ardentes, se colocou diamantes expostos ao ar e se observou que com o aquecimento intenso eles ficavam opacos, havia mudança do efeito dessa alta temperatura. Ficavam opacos e havia uma transformação. Agora, quando eles eram selados dentro de cápsulas e com pó de carvão ao redor, de uma forma que não havia contato com o ar, mesmo havendo aquecimento intenso, o diamante se manteve
íntegro, da mesma forma diante do experimento. Até um joalheiro, na época, também estava tão convencido, amigo de Lavoisier, que cedeu um dos diamantes mais valiosos que ele tinha, mas para fazer o experimento com o selado. E não aconteceu nada com esse diamante. Aqui também a foto do laboratório dele, de equipamentos. Um papel extremamente importante. Aliás, uma coisa extremamente importante foi a descoberta de novos gases. A descoberta que o ar não é um elemento. Que o ar que a gente respira não é um elemento, isso é uma mistura de gases. Isso aconteceu durante umas décadas, né? Mas houve uma mudança muito grande, porque o primeiro passo foi em 1754, um estudante de medicina escocês, Joseph Black, ele, ao trabalhar com a magnésia alba, que é carbonato de magnésio, carbonato de magnésio, chamado de magnésia alba na época, que era usado essa magnésia alba como componente de medicamento, era usado em algumas medicações. Ele, ao aquecer, inicialmente ele observou que saía uma espécie de fumaça tênue e ficou curioso. E isolou, fez experimentos para isolar o que estava saindo ali. Que viu que o aquecimento havia perda de massa, certo? E ele deduziu de forma correta que o que estava sendo perdido para o ar, certo? Mas ele isolou para ver as propriedades desse ar, certo? E chamou de ar fixo, porque, segundo ele, esse ar, eles não chamavam de gás, a palavra gás existia, foi inventada no século anterior pelo belga Van Helmont, mas eles não empregavam essa palavra, ou não tinham o uso que a gente tinha hoje, porque gás vem de caos em grego, e o Van Helmont estava mais se referindo à fumaça quando usou essa palavra. Então, ele chamou de ar fixo porque ele achava que durante a formação da magnésia alba, ela absorvia o ar fixo que estava presente no ar atmosférico, porque ele demonstrou experimentalmente que o ar atmosférico tem algumas propriedades desse ar fixo, só que tem uma reatividade semelhante ao ar fixo, só que em proporções muito menores, certo? Então ele achava que a magnésia absorvia o ar fixo e o aquecimento fazia ele se desprender, por isso ele chamou de ar fixo. E ele verificou que esse ar, né, apagava velas, não mantinha a vela acesa, mantinha uma planta viva, mas não mantinha um camundongo vivo, certo? E tinha uma reatividade, porque ele precipitava soluções límpidas de cal. Havia um precipitado se esse ar fixo fosse bombeado nessa solução. O ar atmosférico também faz isso, só que em quantidades muito menores e é muito mais lento. Você já pode imaginar que gás é esse? É o dióxido de carbono. Né? Esse é o dióxido de carbono. Então, vamos lá. Em 1766, o químico inglês Henry Cavendish, certo,
usando uma cuba pneumática. Ele inventou a cuba pneumática. No slide seguinte tem um desenho dela. Viu que usando a cuba pneumática, que a ação dos ácidos sulfúricos ou clorídrico sobre metais liberavam um ar também. Ele isolou e examinou as propriedades. Como era muito inflamável, ele chamou de ar inflamável. É o hidrogênio. Adiantando para vocês. Em 1772, Joseph Priestley, usando a cuba pneumática de Stephen Hale, mas usando a cuba pneumática, certo? Ao invés de água, usou mercúrio e conseguiu isolar gases que são insolúveis em água, porque a cuba pneumática requer líquido. Você já mostro para vocês um desenho dela. Então ele isolou amônia, cloreto de hidrogênio e dióxido de enxofre. Em 1772, mesmo ano, Lavoisier começa um estudo sistemático sobre calcinação. Aqui é a cuba pneumática. Aqui é o aquecimento. Desculpa, me atrapalhei. Stephen Hale, o inventor da cuba pneumática, certo? Aqui é o aquecimento, onde tem a reação química aqui, e havendo despreendimento de gases, eles são aqui, essa campânula é imersa em líquido. Priestley usou mercúrio ao invés de água, justamente ele conseguiu isolar gases de reações que fossem solúveis em água, porque não são solúveis no mercúrio, como a amônia. Então o gás desprendido sai por aqui e é isolado nessa campânula. Vamos lá. Continuando nesse estudo sistemático sobre a calcinação de Lavoisier, que, olha, estanho reage com grande... Se tem inicialmente o estanho um grande volume de ar, o que é obtido depois da reação de calcinação, a gente pode chamar agora de óxido de estanho, né? Para a gente não estar se confundindo. E o volume de ar abaixa muito. Por isso o óxido de estanho, lógico, tem uma massa muito maior do que o do estanho. O óxido de estanho é a chamada cal de estanho, que tem mais massa que o metal. Então, nesses estudos já indicava para Lavoisier que era algo do ar que estava sendo incorporado no estanho e que o estanho não estava perdendo flogisto ou alguma coisa como flogisto. E outro exemplo, que é o óxido de chumbo, certo? Quando reagia com carvão, quando ele era calcinado com carvão, gerava chumbo e grande volume de ar fixo, dióxido de carbono, porque a gente tem aqui chumbo, saiu oxigênio e reage com carvão, formando produto da combustão com carvão aí, formando dióxido de carbono. Hoje nós sabemos disso, mas o que ele estava demonstrando é que há participação do ar e formação de gases, né? Então, a hipótese era que algo específico da atmosfera está combinando com os metais.
certo? Vou colocar aqui. Aqui é o esquema de alguns experimentos de Lavoisier. Uma coisa que Lavoisier sempre fez, coloca um pouquinho mais para cá, para eu sair da frente daqui, né? Aqui uma retorta contendo mercúrio, forno, redoma contendo ar e mercúrio, certo? E aqui a cuba com mercúrio. Então, mergulhado aqui no mercúrio, tem um forno, óxido de mercúrio 2. O nível de mercúrio da redoma sobe, ocupando, certo? Que aqui vai haver reação do oxigênio, né, do ar que está presente aqui, e parte desse ar presente aqui, no mercúrio, formando óxido. Certo? Então, mercúrio mais oxigênio, óxido, mercúrio. Massa do reagente sempre vai ser igual à massa dos produtos. É o mesmo em outra figura, certo? Que redoma com ar e mercúrio, cuba com mercúrio, né? Torta contendo mercúrio metálico, e com a reação aqui, o óxido mercúrio 2, certo? Diminui o nível, subiu o nível do mercúrio aqui, sobe porque ocupa o espaço do oxigênio que reagiu na retorta. Isso falando em termos de linguagem atual, né? Vamos lá, a descoberta do oxigênio. Agora estamos falando no oxigênio. Em 1772, um boticário sueco, Carl Wilhelm Scheele, pegou dióxido de manganês e fez um aquecimento vigoroso, intenso nele, e houve a liberação de um gás que ele isolou. E ele chamou do ar do fogo, e fez experimentos também com outros, né, como óxido de mercúrio e outros, e obteve esse mesmo gás, que ele chamou de ar do fogo. Por quê? Porque ele, nesse caso do ar do fogo, ele mantinha uma chama acesa, chama de uma vela, por mais tempo que o ar atmosférico, dentro de uma redoma. Ele viu que ele havia manutenção por mais tempo, mas só que ele não correlacionou com combustão. Ele não conseguiu ver que aquele ar que ele isolou tinha alguma correlação com a combustão. Ele não conseguiu perceber isso, ou essa explicação. E em 1770, no mesmo ano, o Joseph Priestley já tinha isolado um óxido nitroso, que ele chamou de ar nitroso. Tem características bastante semelhantes ao nitrogênio, né, que hoje nós chamamos de nitrogênio. Em 1774, Lavoisier produz o ar do fogo em grande escala usando as lentes ardentes, certo? E Joseph Priestley, a partir do óxido de mercúrio, obtém também oxigênio, que ele chama de ar desflogistificado. Segundo ele, é um ar, ele isolou um ar da atmosfera que não tinha que tinha baixos níveis de flogisto. Ele passou a vida toda defendendo a teoria do flogisto, até falecer em 1804. Ele comprou a briga com Lavoisier por conta do flogisto. Vamos lá. Batalha final contra o flogisto. Começa em 1777, que Lavoisier já estava convencido que esse negócio era uma furada,
já estava plenamente convencido, e começa a fazer críticas públicas. A primeira em 1777. Em 1785, ele já escreve algo mais longo, que é reflexões sobre Flogito, inclusive críticas, inclusive epistemológicas, em termos de teoria, que é uma teoria que tem inconsistências lógicas, porque, afinal das contas, é como se perguntasse o que é a combustão. Essa teoria seria desse tipo, né? O que é a combustão? A combustão é o processo em que há a liberação do flogisto. Mas o que é o flogisto? É aquilo que é liberado na combustão. Ou seja, a teoria não explica o que é o flogisto. A própria teoria, a teoria em si, não consegue explicar a natureza do flogisto. Certo? Lendo mais, nessa época aqui, Lavoisier, muito mais aqui, já tinha desenvolvido o princípio de conservação das massas. E o flogito, por conta daquilo que a gente já viu, viola. Certo? Então é possível explicar a combustão baseado nas reações analisando compostos e elementos presentes, a partir da análise desses elementos, como a gente viu, de elementos presentes no ar, certo? E não há evidências da existência do flogisto, certo? Então, essa batalha final contra o flogisto, continuando, vamos falar da primeira explicação de Lavoisier sobre a calcinação, certo? O metal com aquecimento, ao aquecer-se, ou seja, ele aumenta a temperatura, perde o calórico e, ao perder o calórico, o metal se combina com o princípio acidificante do ar. Isso aqui não parece a explicação moderna e não é. Não é mesmo. Olha, Lavoisier, no livro Tratado Elementar da Química, da década de 1780, ele considera calórico como um dos elementos. E luz também, se eu não me engano. Então tem cerca de 30 e poucos elementos catalogados. Ele, no Tratado Elementar de Química, ele elabora nova nomenclatura, ele moderniza a nomenclatura e abandona totalmente os resquícios da alquimia. Então a palavra oxigênio é dele, hidrogênio, né? Então metal com aquecimento perde calórico, perde o elemento calórico. Isso é manifestado pelo aumento de temperatura, pela essa liberação de calor. Aí o calórico é associado à liberação do calor. Calor aí não é encarado como uma energia, sim como um elemento. E combina-se com o princípio acidificante do ar. É que ele chama inicialmente. O princípio acidificante foi mudado de nome para princípio oxigênio e depois identificado com gás. Com gás que é batizado de oxigênio por ele, sendo o mesmo, identificado com o mesmo do ar do fogo de Scheele e o ar desflogistificado de Priestley. Isso é depois que isso acontece. A primeira explicação é essa, mas ele nunca abandona a questão aqui do calórico. Esse princípio acidificando o ar vira o gás oxigênio. E o nome oxigênio vem de gerador de ácido em grego. Lavoisier também estuda, demonstra que a água não é um elemento, é um composto. E é um composto de, ao ser decomposto, né, forma dois gases. O oxigênio, que já é batizado por ele de oxigênio, e hidrogênio, que é gerador de água, que se viu que era o mesmo do ar inflamável. Certo? Então,
Uma questão agora metodológica, epistemológica, é que Lavoisier não provou que o flogisto não existe. Não se prova que algo não existe. Prove que tal coisa não existe, não se prova. E sim deu uma explicação mais adequada ao fenômeno baseado em evidências experimentais. Certo? Porque o que tem que ficar bem claro é que teorias são abandonadas porque aparecem outras melhores e outras com evidências. E outras que explicam e que realmente se encaixam com todas as evidências do flogisto. Ou seja, nunca ninguém, não se prova que ele não existe. O problema é que não provaram que ele existe. Os defensores do flogisto nunca foram capazes de provar a existência dele. E se tem uma teoria que não precisa dele, ele é abandonado do mesmo jeito que éter foi abandonado no século XX. Porque ele não precisa existir para, um caso, por exemplo, éter, para a propagação de ondas eletromagnéticas. Então, isso é uma questão epistemológica, né? Vamos caminhando para o final. Temos aqui nossa bibliografia de hoje, nossos aplicativos auxiliares, créditos. Eu sempre coloco lá, posso até cometer erros na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima aula.